Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, e no vídeo de hoje eu vou fazer junto com vocês a versão falha do Stitch. E aí eu vou fazer nesse papel, que é papel craft, que eu tô simplesmente amando fazer esse tipo de desenho digital em cima de um papel, e no caso é o papel craft. Lembrando que se vocês gostam dos vídeos desse canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo. E eu lancei um e-book com tutoriais de desenho e desafios de desenhos prontos para vocês fazer, como esse aqui que eu vou fazer hoje com vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês tenham interesse. Lembrando também que se caso você tenha o curso de Bispen X, lá no curso de Bispen X, no link já está disponível esse material que eu ofereço. Então não precisa ter o e-book e o curso. No curso já tem o e-book, se você não tem o curso, tem a opção do e-book. Agora, bora começar. Bom, eu vou iniciar aqui, a gente já tá com o Stitch posicionado e eu vou começar a fazer a parte falha. Depois que eu comecei a fazer, que eu pensei que eu acho que vai ter alteração na parte do branco. Porque normalmente eu faço esse desafio e o fundo é branco. Então, quando eu jogo a falha branca, ela se mescla com o fundo. Aqui eu estou usando papel craft, então provavelmente ele não vai dar o mesmo efeito que ele dá com o fundo branco. Esse desafio já tem lá no meu e-book e eu deixei ele lá disponibilizado com o fundo branco, e no link, né, logo quando você vai na parte do e-book, na primeira página do e-book tá escrito assim, link para você acessar a pasta, clique aqui. Quando você clica, você é enviado para uma pasta onde tem os desafios e o tutorial de desenho, além do próprio e-book. Eu fiz isso para facilitar para vocês fazer e desenhar no Ibispaint. Lá nessa versão tem ele versão craft. E, gente, é realmente mais diferente do que fazer com papel branco. Mas, situando vocês o que eu estou fazendo aqui, eu peguei o pincel, caneta de feltro, liguei o estabilizador para me ajudar um pouquinho mais com precisão e comecei a fazer. Eu deixei o pincel em 7.4, então eu acredito que é uma espessura boa, porque não pode ser muito fininho, senão não dá um efeito muito legal, mas também não pode ser muito grosso, senão perde o desenho, né? Senão os traços ficam muito grossos e realmente você não consegue ter distinção do desenho. Então tem que ser um meio termo. E eu acredito que o pincel em 7.4 é um bom tamanho, digamos assim. E aí a parte da borda eu também venho com a mesma espessura e vou fazendo. Qual que é a linha de raciocínio que normalmente eu faço quando eu tô fazendo esse tipo de desafio? Na parte de dentro eu faço uma cor, que no caso vai ser azul, e na parte de fora eu vou usar o vermelho. E aí eu venho fazendo todo o contorno, igual vocês estão vendo aí, e esse contorno facilita, porque eu gosto de fazer em camadas diferentes, e por exemplo, o preto eu fiz em uma camada, aí eu venho e faço o vermelho. No vermelho eu ponho a camada embaixo do preto. Assim eu consigo fazer todo o contorno sem correr o risco de passar por cima do preto e também tendo toda a liberdade de eu ver a espessura que eu quero no vermelho. Então eu faço isso nas 3 fases e eu acho que facilita demais da conta. Então eu vou fazendo isso, esses detalhes, sempre do lado de fora em uma cor, que no caso aqui foi a parte do vermelho, ficou para fora. E depois eu vou vir com a outra cor. Eu sempre gosto de deixar a falha para o final, que é o grande finale, né? Que é os detalhes final. Então eu não me preocupo com isso. Realmente aqui a parte é fazer a parte do contorno. Depois que eu faço isso, eu venho com o azul. O tom de azul eu não deixo nem muito claro, né? Aquele verde azul, sabe? Que é quase um verde água. Mas também não coloco num azul marinho. Eu deixo naquele azul que é um azul claro, meio termo, sabe? E aí eu crio uma nova camada e aí eu começo a fazer. Se vocês reparar bem, no começo, né, eu acabei fazendo na mesma camada, por sorte eu consegui lembrar e aí eu consegui colocar ali. Isso ia me prejudicar muito nessa parte aqui, ó, onde cruza entre a linha vermelha e o azul. Se tivesse na mesma camada, o azul ia passar por cima do vermelho. Como eu lembrei e coloquei na camada de baixo, eu posso fazer esse contorno facilmente. E aí eu não preciso me preocupar com essa parte. Mesmo tendo só uma brechinha assim, eu gosto de seguir a minha regra.
E a minha regra é as linhas de baixo vai ter azul e em cima vai ter o vermelho. Então eu coloco o azul mesmo em brechinhas onde só vai dar para ver um risquinho do azul, mas sempre naquela regra para facilitar. Depois que eu fiz isso, vem a parte da orelha do Stitch. Nessa parte a gente já consegue ver a diferença, né? Como que tá ficando, como que tá se formando. E eu acho muito interessante que realmente com o papel craft faz muita diferença até no resultado final. Por isso, quando a gente chegar lá no final, vocês vão ver que eu vou fazer um truquezinho que vai ser bom. Vai dar um efeito ainda mais legal, na minha opinião, por ser papel craft. Depois que eu fiz isso, eu venho com um pincel, caneta de tinta, aí eu vou e coloco a espessura, né? Coloco o estabilizador, deixo o início no 0 e o final em 50%. E aí eu começo a fazer os riscos de forma aleatória, igual vocês estão vendo, para dar esse efeito de falha. O ideal, pessoal, eu não vou conseguir fazer nesse desafio aqui, porque eu já iniciei, já fiz a falha, então não tenho o que fazer. Mas eu vou ver se eu faço no próximo desafio que eu vou fazer na parte de falha, eu vou fazer algumas modificações que eu acho que vai ficar bem legal. Então eu fiz desse jeito com o Stitch, gostei do resultado que ficou, mas eu também vou tentar de outras maneiras para ver se eu consigo fazer um efeito ainda mais legal, sabe? Depois disso eu fui fazendo as falhas aleatórias, sempre seguindo as cores. Na parte do vermelho eu faço vermelho, na parte do azul eu faço azul. E aí eu vou acrescentando o máximo que eu puder, porque eu acho que quanto mais falha, mais efeito tem. E aí eu venho com o branco, que é a parte final. Para isso eu crio uma camada em cima de tudo, porque realmente o branco ele vem em cima de tudo. E como vocês podem ver aí, o branco ele se destaca muito no papel craft, ele se destaca mais ainda. E além de se destacar mais ainda, ele não se camufla com fundo, porque não se trata de um papel branco. Então, realmente o efeito que deu ficou bem diferente. Eu fiquei olhando por um tempo, em dúvida se deu certo ou se não deu certo com o papel craft, mas deu certo. É só que realmente, como o papel é craft, o branco ele se destaca totalmente, mas no final das contas a gente consegue ver o efeito. Vou acrescentando o branco, tento fazer com que esses riscos não fiquem tão tortos para que ele siga apenas um lado. Então o lado aqui, sabe, assim, é horizontal, ficar sempre nessa vibe, porque eu acho que facilita mais e fica com um efeito muito mais legal. E aí, para finalizar, eu ainda estava sentindo falta de algo, eu criei uma nova camada embaixo de tudo. Peguei o pincel aerógrafo, a cor preta, e eu vim simplesmente fazendo todo esse contorno do Stitch para dar profundidade na parte do falha. Eu acho que deu profundidade e destacou ainda mais o desafio. Esse aí é o resultado que vocês estão vendo. E aí eu deixei da forma digital para vocês conseguirem ver mais ainda o efeito. Esse aí foi o resultado. Com o papel craft realmente muda bastante. Comenta aqui o que vocês acharam e dicas também, que eu tô sempre disponível para dicas de vocês. E até o próximo vídeo.